A paz do Senhor a todos, mais uma vez, mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, lição 8, 21 de fevereiro de 2021, com o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Lembrando sempre que é só um breve resumo daquilo que nós entendemos do tema de cada domingo e que é administrada em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus Missão e ministrada por professores gabaritados, capacitados para ensinar a palavra do Senhor minuciosamente, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento. E o tema está falando comprometidos com a palavra de Deus, né? O que é ser comprometido com a palavra de Deus? O que é você se comprometer? Nós nos comprometemos com a palavra de Deus porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é um manual para guiar o seu povo ao céu, para conhecimento de Deus, conhecimento da soberania do Senhor, para que nós possamos ter uma vida regrada diante de Deus. Comprometer-se com a palavra do Senhor é zelar, né, pela palavra que é verdadeira, pela palavra que é alimento das nossas almas. Né? Nós precisamos sentir a necessidade de ler, de examinar, de nos alimentar, para que nós viemos crescer e ter vida com abundância diante de Deus aqui nessa terra. A palavra do Senhor é a nossa arma de guerra, porque a palavra do Senhor ela é referida como espada, para que nós possamos atacar os nossos inimigos, os principados das trevas que atormentam o povo. Mas quando nós temos essa arma, quando nós sabemos manusear essa arma, quando nós zelamos por ela, quando nós nos alimentamos dela, nós temos força e seremos sempre mais do que vencedores em Cristo Jesus, que é a verdade. Então, por isso, nós precisamos manejar bem a Bíblia Sagrada, entender, saber e ter o nosso guia, que é o Espírito Santo de Deus, que é o entendimento que o Senhor nos dá por meio do seu poder, por meio da autoridade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós precisamos nos comprometer, porque se ela é alimento, então todo alimento se come. Então, nós comemos a palavra do Senhor por meio do conhecimento, por meio da leitura, por meio do zelo, por meio da necessidade que sentimos de nos alimentar. Então, a palavra do Senhor é comida, porque a palavra própria se refere a si mesmo, que ela é o nosso alimento. Daí a importância de nós nos comprometermos com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela foi colocada como uma biblioteca de livros que é chamada a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que nada mais é do que uma coleção de pequenos livros, todos juntos, num total de 66 livros, e que ela sempre existiu, e logicamente que ela veio evoluindo de nome, mas os termos bíblicos, termos que se refere à palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, sempre tem a mesma essência, a palavra de Deus inspirada, soprada na boca dos profetas para que eles escrevessem, para que eles editassem as Escrituras. Então, o único livro ou a única coleção inspirada por Deus é a Bíblia Sagrada. Esta é a verdade infalível que não muda e jamais mudará, porque é a palavra do Senhor e é Ele que controla toda a humanidade por meio da sua palavra, e a sua palavra se cumpre dia após dia. Daí a importância de nós estudarmos, estar sempre na direção de Deus, conhecendo Deus por meio da Bíblia Sagrada, por meio da sua palavra. E hoje o primeiro tema, o primeiro tópico está falando sobre esta autoridade que a palavra de Deus tem sobre nós. A palavra do Senhor, ela é a primeira, é o meio e o fim. Ela tem começo, meio e fim,
que é os cumprimentos, e futuramente se cumprirão todas e qualquer palavra escrita neste livro, na Bíblia Sagrada. Então é a única que nos leva ao conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, é a sua própria palavra, né? E com isso, quando nós aprendemos, nós nos comprometemos, então nós vamos ter zelo, que se trata no segundo tópico, nós vamos ter zelo pelas boas doutrinas, pelas sãs doutrinas que são citados na Bíblia Sagrada, que Deus soprou para que fosse editada, para que a humanidade pudesse se guiar, se espelhar, pudessem prosseguir, conhecer, examinar e obedecer o escrito dessa escritura, da escritura sagrada, que é a palavra de Deus. E com isso nós também vamos ter cuidados com as coisas que não estão enquadradas dentro das doutrinas bíblicas. Daí nós vamos para o terceiro tópico, que é referente aos modismos. Então, muitas coisas, nos últimos dias, muitas doutrinas, muitas ideologias, muitas coisas que estão infiltrando dentro da igreja genuína, a igreja dos salvos em Cristo Jesus, lavada e remida no sangue de Jesus, que preserva pela doutrina, que tem comprometimento com a palavra do Senhor, que zela pelos bons princípios, que é conhecedor de Deus porque estuda, examina e aplica a palavra do Senhor na sua vida. Então nós precisamos estar atentos para que nós não viemos a nos influenciar com falsas doutrinas, com falsos profetas, com falsos pastores, enfim, falsos ensinamentos. Nós precisamos examinar as escrituras original, abençoada, infalível, uma palavra pura, que é a palavra do Senhor, para que nós não viemos a fraquejar na fé no meio do caminho. Zelar, porque é a única que até nos dias de hoje nunca foi contestada, por mais que ela não tenha agradado a todos, por mais que ela tenha até sido odiada, porque odiada sim, porque muitos lê a palavra do Senhor e se identifica que o erro está nele e não na palavra, porque o próprio Deus mostra quem somos nós quando nós estudamos a palavra do Senhor. Eis o segredo e o mistério. Quer saber quem realmente você é? Examine, estude a palavra do Senhor, aceita Jesus no seu coração e deixa o Espírito Santo te guiar, que você vai saber qual é a tua missão, qual é o teu ministério, qual é a tua missão, a tua responsabilidade aqui diante de Deus nesta terra. Então temos que ser pessoas aprovadas e testadas, porque os testes para que nós viemos desistir da presença do Senhor, viemos desistir de conhecer a palavra, que possamos desistir do nosso comprometimento, são muitos, né? E mais aquele que permanece firme em Jesus Cristo, esse não deixa que seus ouvidos, que sua mente, seus olhos, sua boca sejam contaminadas com coisas, com heresias, com seitas que existe em todas as esquinas, tentando desviar até muitos crentes que creem na palavra do Senhor, porém não tem aprofundamento, não tem firmeza. E hoje o alerta é que nós viemos examinar, viemos aceitar, viemos crer nesta palavra e nos firmar a cada dia para que a gente possa vencer as dificuldades, até porque a palavra do Senhor está nos dizendo que ela é uma arma, é uma espada, e a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades das trevas, que é o único que nos tira o foco e leva o homem, o ser humano, para o inferno. Mas aquele que permanece fiel, firme nas palavras do Senhor, zelando por ela, cuidando dela, examinando, defendendo a verdade, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, esse vai vencer em nome de Jesus. Então, foi colocado aqui que nós precisamos estar sempre atentos para que nós venhamos saber que a autoridade da palavra do Senhor nas nossas vidas, ela é a única. Não tem outras pessoas que possam
dizer eu tenho autoridade, não. A autoridade da palavra de Deus é de Deus. Nós somos teístas, nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos que Ele tem preocupação com o ser humano, que Ele se envolve sim com o nosso ser, Ele está em todos os tempos, porque Ele é onisciente, onipresente nas nossas vidas, Ele é o soberano e Ele está interessado sim em todos os assuntos humanos, porque foi Ele que nos criou. Muitos nos julgam que nós somos deístas, que crê em Deus e que Deus não se envolve com assuntos humanos. E essa colocação, ela não tem respaldo bíblico, porque em toda a palavra do Senhor, o Senhor está sempre preocupado com os seus, preocupado com a sua criatura, preocupado em que nós viemos fazer a nossa confissão de fé, nós viemos declarar que Jesus é o nosso único Salvador, que é o nosso único intercessor, que Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então, por isso, Ele deixou os ensinamentos, as sãs doutrinas, para que nós viemos a respeitar, que nós viemos a cumprir, que nós viemos a valorizar, que nós viemos a nos policiar, viemos vigiar, para que o mal não venha nos atingir. Ele pode até atacar, mas ele não pode nos atingir muitas vezes a ponto de nós sermos prejudicados, porque o Senhor, Ele diz que Ele acampa os anjos ao nosso redor e que o inimigo, ele ruge em nosso derredor. Então, por isso nós precisamos estar sempre confessando que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a palavra dele é a única e verdadeira, que salva, que liberta, que cura. Essa é o foco de que nós possamos aprender, zelar pelas doutrinas da palavra de Deus, zelar e evitar os modismos, as seitas, as heresias, as coisas. Heresias são todas as doutrinas contrárias da palavra do Senhor. São doutrinas que ofendem a Deus. São doutrinas que desrespeitam os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que afronta são heresias. Isso são abomináveis diante dos olhos do Senhor. E em relação às seitas, elas significam divisões, né? Um povo, os grupinhos, são ideologias que crê em alguma outra coisa, em outro Deus, em alguma situação, mas que o centro dessa ideologia deles não está Deus, né? Então são pensamentos divergentes, são pensamentos desrespeitosos, são pensamentos opostos daquilo que Deus não se agrada. E nós não podemos estar e nem aceitar coisas que não combinam com as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus não divide sua glória com ninguém, e Deus não divide ninguém. Deus ama a todos sem acepção de ninguém, de nenhum grupo nem de nada. Deus ama, mas o livre-arbítrio é do homem de amar ou não a Deus, né? E essas pessoas que aderem às seitas, que praticam heresias, elas não amam a Deus, elas não conhecem a Deus. Mas elas ainda têm uma chance, elas ainda têm oportunidade, porque a palavra do Senhor ainda tem autoridade aqui nessa terra, porque Jesus Cristo, enquanto Ele não buscar a sua igreja, enquanto Ele não arrebatar, esta palavra vai continuar a maior autoridade, com maior poder, vai com a essência dela de vida. Porém, depois que Jesus Cristo arrebatar a igreja, arrebatar os seus remidos, esta palavra tornará sem nenhum efeito, sem autoridade, sem poder, sem nada, porque o Senhor vai arrebatar a igreja e com a igreja subirá, né, o poder e a unção do Espírito Santo sobre a palavra. Não vai ninguém adiantar pegar a Bíblia para ler, não vai adiantar ninguém querer pegar a Bíblia para conhecer Deus por meio da Bíblia, porque não vai mais acontecer. Só acontece hoje, se você tomar uma decisão de crer nesta palavra, de aceitar, de zelar, de andar diante dos caminhos do Senhor,
de colocar Deus no centro da tua vida, quando você der prioridade, quando você colocar Deus em primeiro lugar em tudo, então Deus poderá agir na tua vida, agir na tua família, agir em todas as áreas da tua vida em que você necessitar, em que você sentir sede da palavra, que você sentir sede da resposta de Deus, porque é Deus falando com você, é Deus falando comigo, que Ele está conosco até a consumação do século, e que os fiéis que forem firmes até o fim receberão a coroa da vida. Os fiéis não perecerão aqui nessa terra nos dias maus. Esta é a promessa do nosso Senhor para a minha vida, para você que está nos caminhos do Senhor. E quem não está, deixo o meu convite aqui. Venha para Jesus, aceitar a Ele, creia na palavra, creia na Bíblia Sagrada, examine, não apenas tenha a Bíblia como uma coleção dos teus demais livros na tua casa, mas a Bíblia Sagrada é a única que tem autoridade para mudar o percurso, o roteiro da tua vida, porque a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, é a boca do Senhor falando com você, te colocando nos parâmetros de cidadão do céu. Amém? Que Deus abençoe a todos, e fica aqui o desafio de você fazer o seu comentário daquilo que você entendeu em palavras simples, sem necessidade de usar termos gregos, porque esse aprofundamento é para aulas presenciais nas congregações, nas igrejas, como a gente vem sempre falando. Então, lá você vai ter todo o privilégio e a oportunidade de conhecer todos os termos, as origens, as línguas, o nascimento da palavra do Senhor. Deus da fundação do mundo, quando Ele criou, Ele já começou a usar os seus autores, seus escritores, porque autor é o nosso Deus. Deus é o autor da palavra, da sua própria palavra, né? A palavra é infalível. E Ele assoprou, Ele soprou na boca, na mente dos seus escritores, dos seus profetas, para escrever as lindas palavras, os lindos princípios, as lindas doutrinas, né? E para nós, a palavra do Senhor, ela é um ensinamento para tornar o cidadão apto a ir para o céu. Aviso, porque quando a palavra do Senhor ela avisa, ela é uma exortação de que a palavra vai se cumprir, que nós precisamos estar firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Então a palavra é aviso, é um aviso para que nós venhamos cada dia mais nos santificar e chegar mais pertinho do Senhor, para que nós sejamos mais do que vencedores. E a palavra do Senhor, ela é ainda, nós podemos dizer que ela tem as suas características, né? Nós já falamos que é a questão da inspiração, né? Ela é inspirada, ela é infalível, e a palavra do Senhor, ela jamais pode falhar. Ela não falha porque ela é perfeita, né? Então, ela veio para ensinar, como eu já falei, ela veio para nos avisar, e ela também veio para nos instruir como devemos nos comportar diante do Senhor, diante da sociedade, diante da família, onde quer que nós estejamos. Ela vem nos instruir para que nós possamos andar no caminho certo, para que nós possamos fazer as coisas certas, para que nós venhamos ser honestos, que nós venhamos ser crente de verdade, de corpo, alma e coração. Porque quando você é crente de corpo e alma e coração, não é que você seja conservadora e tal, radical, não. É porque nós somos zelosos pelas boas doutrinas, pelas sãs doutrinas, por aquilo que Deus está nos orientando e nos ensinando por meio da sua palavra. Ser conservador
das sã doutrinas, das boas doutrinas, é ser crente de verdade, de corpo e alma e coração. É ser crente fechado para os modismos, fechados para as heresias, fechado pelas más doutrinas, fechado pelos... aí aqui adentra uma série de coisas de modismo, de influências malignas dentro da nossa igreja, em todos os sentidos. Andar, se comportar, falar, se vestir. Isso, o Senhor está dentro da palavra do Senhor. As instruções do Senhor não é só para que nós não venhamos aceitar as seitas ou aceitar heresias, não, rituais que não agradam ao Senhor, que não tem respaldo bíblico, mas também a nossa vida comportamental, a nossa forma de se vestir faz parte das sã doutrinas, faz parte do bom comportamento, faz parte das nossas vestes, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa alma e o nosso espírito retornarão para o Senhor, Ele vai requerer. Portanto, tudo de nós pertence ao Senhor. E a instrução, a Bíblia tem instrução para todos e quaisquer assunto que você necessitar, precisar, a Bíblia vai ter a resposta à altura da sua pergunta e do seu entendimento. Porque muitas coisas, muitos segredos, o Senhor não tem necessidade de revelar para nós homens mortais. Porque o Senhor, nós como ser humano jamais entenderíamos certas coisas, certos mistérios, certos segredos do Senhor. Mas quando nós nos tornarmos esse corpo glorioso depois do arrebatamento junto com o Senhor, então lá sim nós vamos ter capacidade de entender muitos mistérios que o Senhor não quis revelar para o homem aqui nessa terra, e Ele só vai revelar quando chegarmos lá. Então tem coisas que não cabe, não nos interessa, e nós temos que apenas estar dentro da palavra do Senhor, dentro da vontade dEle, zelar pelos bons princípios, sim, né? E vamos continuar firme para a honra e glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém?